o nosso quarto e último palestrante, professor Marcos Fava Neves, professor titular do Departamento de Administração da FEA, a USP em Ribeirão Preto, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, criador do site doutoragro.com, e vai conversar com a gente sobre a questão do agro, como é que o agronegócio se insere nesse cenário todo, o carro-chefe da economia brasileira aí. Professor Marcos, muito obrigado pela presença. A palavra está com o senhor agora. Ayrton, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um privilégio falar aqui com o professor Eduardo, o professor Glauco, né, com a Márcia e com todos os que estão aí, depois com o Serrano também, para o debate. Eu acho que essa iniciativa da Pró-Reitoria e todo o trabalho que a USP tem feito é extremamente louvável, porque a minha sensação inicial antes de falar do agro é que a sociedade brasileira, por conta desse ambiente belicoso em que nós estamos, por conta desse cenário de guerra interna, está perdendo uma chance brutal de pensar a sua estratégia adiante em diversos setores. Enfim, eu acho que esse evento que modifica as nossas vidas de uma forma definitiva está sendo desperdiçado em termos do que deve ser planejado, como fica a saúde pós-corona, como fica o agro, como fica o setor de turismo. Quer dizer, esses diálogos precisariam estar acontecendo para que não se desperdice esse momento rico de possibilidade de pensar, mas o ambiente conflituoso do Brasil faz com que as pessoas que briguem e não as ideias, e a gente não consiga tocar isso adiante. Então, parabéns pela organização desse evento. Eu queria dividir a minha fala em 3 pedaços. O primeiro, que é um pedacinho rápido conceitual, depois falar de como os impactos atingiram esse setor que é o mais importante hoje da economia brasileira, e aí sim propor alguma coisa pós-coronavírus em termos de estratégia, tá? Então, o primeiro ponto que é importante falar para as pessoas, o que é o agronegócio, né? O agronegócio é um conjunto de empresas integradas, interligadas, que vai desde o setor de insumos, né, que produz semente, produz trator, produtos químicos, fertilizantes, os produtores, né, as fazendas, e o que está após as fazendas, ou seja, as indústrias de alimentos, de biocombustível, o supermercado, a feira livre, o restaurante, até chegar ao consumidor final. É importante essa conceituação inicial, porque as pessoas muitas vezes confundem o que é agricultura com agronegócio. Então, a agricultura é aquela atividade dentro da fazenda, é o pecuarista, é o agricultor, e o agronegócio inclui o antes e o depois. É importante essa conceituação para a gente ver que os impactos são diferentes, dependendo do setor que você está considerando dentro do que a gente chama uma cadeia, por exemplo, a cadeia do suco de laranja, do café, do algodão, da carne bovina, e também das próprias cadeias, que foram impactadas de maneira diferente por esse evento que eu, trabalhando na área de planejamento estratégico, pessoalmente, também ensinando essa área, eu nunca vi uma mudança de cenário tão grande como a dos últimos 90 dias na minha atividade de 25 anos aí dentro da USP, de 30 como engenheiro agrônomo de formação, né? Então, o segundo ponto sobre os impactos, assim, no geral, a agricultura brasileira e o agronegócio, ela vem tomando pancadas, mas ela está ultrapassando esse momento e deve terminar ainda 2020 com um crescimento de 2 a 3% do seu PIB, o que vai ajudar a que a queda seja menor dentro do PIB agregado do Brasil. Nós estamos com uma sorte de ter uma safra recorde nesse ano, são 251 milhões de toneladas de grãos, a preços em reais razoáveis, e quando você multiplica o que está sendo produzido esse ano com os preços dos produtos, a renda do campo brasileiro deve chegar a 720 bilhões de reais, né? Então, isso dá quase 2 bilhões de reais por dia. Então, é muito importante porque nós todos queremos um investimento maior em educação, em saúde. Quem me antecedeu foi brilhante em falar nisso, mas nós precisamos ter caixa. E o agronegócio é o gerador do caixa do Brasil para poder efetivamente fazer esses investimentos e transformar o nosso país numa sociedade mais justa, mais igual, mais desenvolvida, né? E aí os impactos foram diferentes, né? E dentro dos distintos setores. Aí acho que é muito detalhe para comentar com vocês, mas chega a ser interessante. Se você olha, por exemplo, a cadeia de flores, ela foi uma das que mais perdeu, né? Porque o setor de eventos,
que é onde vende 50% das flores, veio a zero, missa, casamento, né? E o supermercado não conseguiu absorver isso, até porque são produtos diferentes, né? Flor de vaso, flor de corte. Você tem, só para citar alguns exemplos, né? Hortícolas também, o leite também, num primeiro momento, perdeu, por conta que essas cadeias do agro, elas são, Ayrton, muito sensíveis. É diferente se você tem uma fábrica de bateria, veio a Covid, agora eu fecho a fábrica, paro de comprar dos meus fornecedores e a coisa fica bem. Na agricultura não dá para fazer isso, porque ela é uma fábrica a céu aberto e o produto vem vindo. Quer dizer, você vai fechar o seu frigorífico, o que eu vou fazer com um monte de frango que está lá, um monte de suínos que precisam ser abatidos, né? Então é uma confusão muito grande, porque ela é muito frágil, ela depende da condição externa e ela tem o aspecto de perecibilidade também, né? Mas, de maneira geral, ela funcionou nesse período. Nós tivemos casos de contaminação em algumas unidades industriais, mas reagiu bem, funcionou e conseguiu abastecer o Brasil. No começo eu tive receio, confesso para vocês, nas primeiras semanas aqui dentro de casa, a hora que eu vi, vai ter greve no Porto Santos, vai parar o transporte, eu falei, isso não vai terminar bem, porque supermercado vazio, a gente sabe qual que é o problema que dá aí na sociedade, mas funcionou. O setor de etanol também sofreu, porque reduziu o consumo, o petróleo veio para um preço muito barato, tudo aquilo que pode ser postergado, o consumo, são cadeias que sofreram, por exemplo, o algodão, né? Aliás, eu nem sei como é que fica depois, com essas tendências do home office e outro, como é que vai ficar o consumo, porque todo mundo está sentindo que nós estamos usando muito menos roupa do que a gente usava na situação anterior das nossas vidas, né? Mas, no geral, o agro ganhou porque teve desvalorização cambial. Nós devemos exportar este ano 100 bilhões de dólares, o que dá, se fizer uma conta, quase 1 bilhão e 500 milhões de reais por dia. Você imagina esse dinheiro entrando no Brasil e ajudando, né, a interiorizar aí o desenvolvimento, os investimentos todos. E carne, estamos dando muita sorte que a China está brigando com os Estados Unidos, né? E o fluxo de comida no mundo é das Américas para a Ásia, sendo que os principais somos nós, os americanos e os argentinos, que também estão com problema. Então, de repente, eles estão vindo para cá e ajudando a compensar um pouco de queda no mercado interno de alguns produtos com as exportações. Então, no geral, para terminar essa segunda parte e concluir, o agro foi afetado de maneira distinta em agentes distintos, quer dizer, restaurantes, uma tragédia, né? Alguns setores estão exportando mais, enfim, a análise não dá para ser generalizada para todos os setores, mas deve crescer esse ano, como eu disse, 2% a 3%. Para concluir, o que fica o pós? Eu acho que nós tivemos uma riqueza muito grande, apesar da tragédia de perda de vidas, da tragédia econômica, em termos de aprendizagem, eu acho que esse período foi importante. Eu vi coisas que vão nos deixar muito mais eficientes, como a explosão do home, muita reunião à toa, gasto de combustível, de tempo não vai mais ser feita, a explosão do digital. Nós aqui, professores, vimos a USP talvez cumprir uma meta de 10 anos no digital em 15 dias. Isso aí aconteceu nas empresas também, muito mais eficientes, vão diminuir escritório, vão diminuir overheads por conta de aprenderem a trabalhar no digital e no home. Uma explosão de aplicativos que permitem conexão direta entre pequenos produtores e compradores, coisas do seu bairro, do entorno, sensacional o que está acontecendo nessa área, e uma mudança comportamental também. Então, o que eu acho é que a gente sai dessa com uma possibilidade de o Brasil galgar uma posição de fornecedor mundial de alimentos. Isso está aberto para a nossa sociedade, se fortalece nesse momento, e esse posicionamento nós, com uma boa estratégia, conseguimos atingir. Estratégia que envolve, para fechar, a melhoria dos nossos custos, analisar todos os componentes de custos, o trabalho de diferenciação para conexão com o consumidor final e a questão das ações coletivas, que eu sou um fã número 1 de associativismo, de cooperativa, como elemento transformador do pequeno em grande. E o agro brasileiro, depois, durante as perguntas, posso explorar mais esse assunto, é um campeão mundial de ação coletiva com cooperativas que são as maiores do mundo e que tem 13 ou 14 mil famílias de pequenos produtores que são donos. Isso vai ganhar força, na minha opinião, agora. E temos que
usar os potenciais que o Brasil tem, como último tópico, tirar do lado negativo e colocar do lado positivo para atingir essa questão de fornecedor mundial de alimentos. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é um ponto fortíssimo que o Brasil tem. Brasileiros de origem indígena, isso é um ponto fortíssimo que a sociedade tem. Então, isso tem que, hoje, quando você sai, pesa negativamente, porque nós estamos atuando de forma errada. Então, nesses casos, essas palavras, essas forças, elas têm que vir para o lado de cá da equação e sair do lado negativo. Mas, no geral, eu acho que passa por essa crise, sai melhor dessa crise e na minha fala, o elemento que vai ajudar a irrigar essas iniciativas todas que o Brasil precisa de melhorar a saúde, de melhorar, porque você tem que gerar renda para fazer distribuição sustentável de renda, e o agro é o nosso gerador de renda. Último comentário, Ayrton, o professor Glauco falou, eu como uspiano estou muito contente de ver o que aconteceu com a nossa universidade nos últimos 3 meses. Se você fizer uma quantificação de comentários, WhatsApp, mídia, o que você percebe, por exemplo, no ano passado, que saía mais coisa negativa do que positiva, nesses 90 dias, parece que 100% do que sai da USP é positivo perante a sociedade. Então, que a USP também aproveite esse momento para uma nova etapa da tua vida, tá? Obrigado, gente. Perfeito, professor Marcos, obrigado aí. Essa questão do aprendizado, né, acho que vai ser interessante a gente explorar agora no debate, porque é nesses momentos de crise que a gente é forçado a acelerar processos, né, e buscar soluções inovadoras para os problemas de forma rápida. Então, não sei quanto tempo vai demorar para passar, mas vai passar, e espero que a gente saia dessa um mundo melhor. A gente pode conversar aqui sobre quais são as principais lições que a gente está aprendendo e ainda vai aprender ao longo dessa pandemia.